a geração millennial, não só no Brasil, como nos Estados Unidos e Europa, ela é a geração mais educada da história. Isso é um fato. A gente nunca foi tão educado quanto a gente é agora, no sentido de temos ensino superior completo, faculdade, pós-graduação, MBA, especializações. Nunca estudou-se tanto na humanidade, nunca tivemos tanta formação. Pô, até nos 90 a gente falava sobre alfabetização, faculdade era um luxo, e a gente teve uma série de programas no Brasil que tornaram acessível o acesso ao ensino superior. Você pode questionar a qualidade de alguns desses ensinos superior, mas não pode questionar que a gente teve esse acesso que antes não existia. Mas apesar da gente ser tão educado, tão especializado, isso não se refletiu no poder econômico e na estabilidade para essa geração. Eu trouxe uma série de números para esse podcast daqui, mas aproximadamente 35% dos millennials com diploma disseram que seu primeiro emprego sequer requeria educação superior. O que mostra um pouco da baixa valorização do diploma no início de carreira. E pior ainda, muitas vagas que exigem o ensino superior, elas são vagas que você para pra ver, elas não necessariamente precisariam de um ensino superior. E a gente vê uma outra coisa também, muitas pessoas com ensino superior que não conseguem ser absorvidas pelo mercado. Então você causa um endividamento, que as pessoas se endividam, se dobram em 1000 pra poder fazer uma faculdade, e quando elas fazem a faculdade não tem um retorno direto daquilo. Elas acabam vendo e falam assim, pô, eu estudei que nem um louco, eu fiz isso aqui que nem um louco. Isso não veio. Isso vem do sentimento que eu gosto de falar que os millennials tiveram, que é o sentimento da promessa que foi quebrada. Me fizeram uma promessa e ninguém cumpriu essa promessa. E a promessa ela vem também de uma maneira financeira também, porque a gente viveu essa geração hustle. A gente viveu essa geração de trabalho enquanto eles dormem. Faça o que precisa fazer, você vai fazer uma carreira, você vai ser recompensado, você vai ser reconhecido, e isso não aconteceu. E pra piorar, a nossa geração de hustle, né, não à toa você viu tantos coaches que surgiram nos anos 2000, e se você parar pra reparar agora, você vê que os coaches eles estão mais tímidos na internet. Já reparou isso? Os coaches de trabalho enquanto ele dorme, faça isso, eles estão um pouco mais tímidos, eles tiveram que mudar o discurso, tiveram que falar de religião, tiveram que falar de política, tiveram que falar de outras coisas, porque são discursos que já não colam mais, mas pra nossa geração, isso colou muito, era a geração Bel Pesce, era a relação Flávio Augusto, onde esse discurso era socado na gente o tempo todo, e isso veio junto com a era das startups. Quem viveu a era das startups sabe exatamente o que eu tô falando. Quem já trabalhou num contexto startup vai reconhecer muito bem o que eu tô falando. Que é você trabalhar muito com a promessa de que aquele lugar daria certo, e com aquele lugar dando certo você seria reconhecido dentro da sua empresa e a sua carreira deslancharia com isso. Pô, eu tô trabalhando aqui, tô dando duro, mas quando esse aplicativo virar, isso vai ser uma joia no meu currículo, vai ser um unicórnio no meu currículo que vai me destacar pro mercado de trabalho. A gente tinha como referência, como inspiração, o Steve Jobs, a gente tinha Bill Gates, Mark Zuckerberg, o Elon Musk, o careca da Amazon, que eu sempre esqueço o nome dele, Jeff Bezos. Eles deram referência pra gente, as coisas de ser um self-made man, a questão da meritocracia. Se ao longo dos anos 2000 você falasse que meritocracia não existe, a galera ficava puta com você. Cada vez que eu falava disso num vídeo, o pessoal ficava puto, xingava, ficava bravo. Hoje em dia você fala que meritocracia não existe pra uma pessoa, pra uma geração Z, o cara fala, eu tô ligado, é isso. E a gente viveu a quebra dessa promessa. Por quê? A gente tem menos recompensa financeira. Para piorar, o salário médio ele não acompanhou o custo de vida, principalmente nas grandes cidades. E aí, a gente acabou tendo um problema que a gente não conseguiu comprar coisas que nossos pais eram muito garantidos. E outra coisa pior ainda, né? Os salários também eles não rendiam, eles não cresciam, porque a promessa supria o crescimento salarial. Então, a gente tá resolvendo hoje problemas que rolaram na geração millennial. Pô, essa coisa de você ter essas promoção seca, de você é promovido, mas você não aumenta o salário da pessoa. Por quê? Porque para um millennial, e eu falo isso porque isso aconteceu comigo, só de você receber a função de ser chefe era, pô, caralho, tô crescendo aqui, era um elogio, porque era isso que nossos pais queriam, era isso que nossos pais esperavam. Eu, quando fui contratado aos 20 e poucos anos para um dos maiores grupos de comunicação do país, meu pai comemorou. Pro meu pai aquilo era uma vitória. Meu pai ficou muito, talvez o momento mais orgulhoso da vida do meu pai. Nem hoje que eu tô bem, que as coisas estão tranquilas, a vida segue, meu pai deve ser tão orgulhoso de mim quanto ele era naquela época. Ele falou assim, pô, você tá trabalhando no terceiro maior grupo de comunicação do país. Meu pai me via indo viajar pro Rio Grande do Sul, dar uma volta no escritório da empresa, meu pai falava, cara, meu filho é foda, meu filho viaja a trabalho, meu filho dá palestra, meu filho... É que vocês não sabem, mas eu dava palestra antes de trabalhar com internet, pra faculdade, pra empresas, pra jornalistas. Então, meu pai era do caralho, entendeu? Do caralho.
Mesmo hoje em dia eu ganhando mais, estando mais seguro, mais estável, mais emocionalmente bem, aquela época era foda, porque pra geração do meu pai era isso que valia. Só que pra mim não tinha um reconhecimento de dinheiro, de salário, de estabilidade que não veio. E a gente começou a ver essa promessa sendo destruída. A gente viu essas startups na qual a gente trabalhou, a gente se matou, essas empresas, fazendo layoffs, demitindo uma porrada de gente, o CEO pegando uma grana e indo embora, vendendo projeto pra uma grande empresa, porque aconteceu muito, né? A gente viu várias empresas comprando essas empresas pequenas, demitindo metade dos seus funcionários, pegando a grana e indo embora, e as pessoas que tiveram lá no começo dando a vida pra fazer o bagulho crescer, não foram reconhecidas. Não à toa a geração Z tem um sentimento muito cético em relação ao trabalho, porque ele viu a geração Millennials, a geração X, Baby Boomers, se fudendo nas carreiras de trabalho e não tendo aposentadorias à altura do trabalho que eles fizeram. E pra piorar, a gente viu o preço do imóvel crescer muito, o que atrapalhou essa estabilidade nossa. Segundo a OCDE, tá? O preço da moradia cresceu 3 vezes mais rápido do que a renda média das famílias nos últimos 20 anos. Em quesito de ter imóveis, a geração millennial, ela tá quase 10% abaixo do que as gerações anteriores dela. E isso afeta muito uma questão de estabilidade nossa. Pra você ter uma ideia, no Brasil, 62% dos millennials dizem viver apenas do salário do mês e mal conseguem pagar as despesas, e itens como carro e casa são vistos como sonhos distantes. Então essa estabilização que a gente queria ter, que a gente precisava ter, ela não rolou. E a gente ficou sem aquilo que nossos pais... Aquela brincadeira do meu pai tinha uma galinha, uma vaca, trocou por um terreno na Vila Mariana. Isso não existiu, a gente não conseguiu pegar isso. Então muita coisa foi prometido, trabalhe enquanto eles dormem, se esforce, estude, vá atrás, corra, aceite cargo, trabalhe das 9 às 9, não durma, se entregue que a coisa vai vir e a coisa não veio. E aquele estilo de vida que era muito elogiado, louvado, reverenciado pela nossa geração, gerou pra gente uma série de efeitos de saúde mental, cansaço, esgotamento. E por incrível que pareça, muito millennial ainda trabalha no drive dos anos 2000.